Meu nome é Jean Carlos Rangel da Rocha, estou cursando o segundo período de Engenharia Mecânica no IFES e hoje vou falar um pouco da questão de três sessões, né, do livro, 10.1, 10.2 e 10.3, e vou falar de três questões, né, de cada uma dessas sessões. Vamos começar pela questão 33 da sessão 10.1, do livro Stuart, né, oitava edição, volume 2, que é do de cálculo 2. O enunciado diz assim: encontre as equações paramétricas para a trajetória de uma partícula que se move ao longo do círculo, x² mais y menos 1 ao quadrado igual a 4, da seguinte maneira: uma vez no sentido horário a partir de 2 e 1, do ponto 2 e 1, 3 vezes no sentido anti-horário a partir de 2 e 1 também, e meia volta no sentido anti-horário a partir de 0,3. Bem, a primeira coisa que a gente faz ali, né, vamos parametrizar, né, a equação, e aí nós vamos chamar x de t igual 2 cosseno de θ e y de t igual a 1 mais 2 seno de θ. Para encontrar a trajetória, nós fazemos o tempo inicial da trajetória. Para encontrar o tempo inicial da trajetória, nós fazemos x de t0 e y de t0 tem que dar igual a 2, 1, né? Então a gente faz esse sisteminha, chegando que o tempo inicial da trajetória é t0. Como é uma volta de 0 a 2π, né? Então t vai pertencer de 0, vai estar, né, dentro desse intervalo de 0 a 2π. Então a resposta da A ali, que é uma vez no sentido horário a partir de 2 e 1, vai ser x de t igual a 2 cosseno de t mais y de t igual a 1 menos 2 seno de t, porque é anti-horário, então nós temos que mudar o sinal do seno aqui. A letra B, ela pede 3 vezes no sentido anti-horário e meia volta no sentido anti-horário na C. A letra B você vai fazer as mesmas contas da A, o que vai mudar a amplitude do t, né, que vai de 0 a 6π, porque são 3 voltas, né, e você não vai mudar o sinal do seno, né, então vai ficar x de t igual a 2 cosseno de t, y de t igual a 1 mais 2 seno de t. O 1 ali saiu errado. E na C, ela pede meia volta no sentido anti-horário de 0 a 3. Se nós formos fazer a mesma coisa que a gente fez na A, nós vamos ver que x de t vai ser menos 2 seno de θ e y de t igual a 1 mais 2 cosseno de θ. E o domínio de t, né, o domínio da função vai ser de 0 a π. Desculpa, não é θ ali, é t, né? Acabei errando. Vai ser de 0 a π. Bem, agora a questão 28 da seção 10.2, né, do mesmo livro. O enunciado diz assim: 28A diz: encontre a inclinação da reta tangente à trocoide x igual a cosseno ao cubo de θ e y igual a seno ao cubo de θ em termos de θ. Ele pede na B em que pontos a tangente é horizontal ou vertical, e na C em que pontos a tangente tem inclinação 1 ou menos 1. Primeira coisa que nós vamos fazer é x e y, né, que é os termos que ele deu aqui, né, y e x. Nós vamos achar a derivada de x e y, né. A derivada de x vai ser igual, fazendo as contas, certinho, vai ficar igual a 3a seno de θ vezes cosseno ao quadrado de θ. E a derivada de y é 3a seno ao quadrado de θ vezes cosseno de θ. Nessa seção do livro fala que para derivar isso nós temos que dividir a derivada de y pela derivada de x. Então vai ficar
Aí fazendo as contas, né, que vai ficar a derivada de y vezes a inversa da derivada de x, porque vai ficar dy lá sobre, desculpa, dy dθ sobre dx dθ, aí vai ficar dy dθ vezes dx dθ, dθ dx, né, porque repete a primeira multiplica pelo inverso da segunda. Aí fazendo a multiplicação e calculando certinho, nós vamos chegar que é menos tangente de θ. Na B, ela pede em que pontos a tangente é horizontal ou vertical. Bem, a tangente, ela vai ser, nesse caso aqui, a tangente é horizontal sempre quando a inclinação é zero, e a tangente é vertical quando dá. Então, nós fazendo a conta, substituindo, igualando certinho, vamos chegar aqui a tangente horizontal acontece em mais ou menos a zero, e vertical em quando x é zero e mais ou menos a. Na C, que pede para calcular em que pontos a tangente tem inclinação 1 ou menos 1. Menos tangente θ, que é igual a menos seno de θ sobre cosseno de θ, né, como todos sabem. Nós podemos fazer igualando a 1, nós vamos ter que seno de θ é igual a menos cosseno de θ, aí nós podemos substituir lá na primeira equação, certinho, aí vamos chamar cosseno de 1 sobre raiz de 2, né, e aí fazendo as contas, nós vamos chegar nesses valores aqui. Vai ser inclinação igual a 1 para nesses pontos, a sobre 2 raiz de 2 e menos a sobre 2 raiz de 2 e menos a 2 raiz de 2 e a 2 raiz de 2. E para menos 1, nós vamos ter menos a sobre 2 raiz de 2 e a sobre 2 raiz de 2 para y, né? E também o outro ponto, menos a sobre 2 raiz de 2 e menos a sobre 2 raiz de 2. Isso tudo para inclinação igual a x menos 1. Bem, agora a última questão, a questão 25 da 10.3. Diz assim: encontre uma equação polar para a curva representada pela equação cartesiana dada. A equação cartesiana, desculpa, é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2cx. Nesse caso aqui nós vamos chamar pela definição do livro x igual a r cosseno de θ e y a r cosseno de e y igual a r seno de θ. Então, substituindo a equação lá em cima, amarela ali, a primeira linha, vai ficar r cosseno de θ ao quadrado mais r seno de θ ao quadrado mais 2 cr cosseno de θ. Aí, fazendo as contas, né, vai ficar r ao quadrado, cosseno ao quadrado. Aí você isola o r ao quadrado aqui, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ é igual a 2cr cosseno de θ. Nós sabemos que cosseno ao quadrado de θ e seno ao quadrado de θ é igual a 1, né? Então vai ficar r ao quadrado vezes 1 é igual a 2cr cosseno de θ. Aí nós podemos cortar um r com outro r, né, do outro lado também. Aí vai ficar r igual a 2c cosseno de θ. Bem, é isso. Eu espero ter ajudado vocês. Falou!